Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está no Instituto Teológico Missionário Ômega. Estudaremos na aula de hoje pneumatologia, aliás, a nossa segunda aula de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Na aula passada, encerramos exatamente nesse slide, falando sobre a personalidade do Espírito Santo. E na aula de hoje, daremos prosseguimento ao nosso assunto e falaremos inicialmente sobre os nomes do Espírito Santo. Depois falaremos também sobre os símbolos do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, né? O fruto é um só, mas os dons são vários dons do Espírito Santo que a Bíblia vai nos descrever. Vamos então aos nomes do Espírito Santo. Quando nós olhamos para os nomes de Deus na Bíblia, nós compreendemos e entendemos ao estudar teontologia ou a doutrina do ser de Deus no Antigo Testamento, nós compreendemos que os nomes de Deus foram designações de ações de Deus. Sem dúvida, alguns nomes o próprio Deus se deu, ou pelo menos um deles, né, ou dois me vem à mente agora, quando o Senhor disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus estava se nomeando desta forma. Também quando Abraão ouviu uma afirmativa de Deus de que ele teria filhos, e os anos se passam e Abraão não tinha filhos, e então ele vai falar com Deus e fala: o Senhor disse que me daria filhos, mas eu não tenho. Porventura será o Damasceno Eliezer, nascido na minha casa, que vai ser o meu herdeiro? E então Deus diz para Abraão: não, Abraão, tão somente crê na promessa que eu te fiz. Eu sou o El Shaddai, El de Elohim, o Deus Todo-Poderoso, e Shaddai, que vem de Shada, de seios que amamentam, seios que sustentam. Então Deus está falando para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso e que te sustento. Então, quando nós analisamos os nomes que a Bíblia dá para Deus, nós aprendemos que esses nomes, eles designam uma forma do agir de Deus. Abraão, por exemplo, quando estava subindo ao Monte Moriá, Isaac estava com ele. Isaac diz: pai, aqui está o cutelo, a lenha, o cordeiro, o fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse: Jeová Jiré, ou seja, Deus proverá. Então esses nomes são dados por Deus para designar as suas ações em relação ao seu povo e o que ele faz em favor do seu povo. No caso do Espírito Santo, isso é um tanto quanto um pouco diferente, né, do que os nomes que são dados a Deus. No caso do Espírito Santo, esses nomes que são dados ao Espírito Santo são, na verdade, ênfases da ação do Espírito Santo na vida do crente. Então, não é aqui uma ação de Deus, uma designação daquilo que Deus faz, mas uma ênfase da ação de Deus na vida do crente. Então vamos lá, o primeiro nome dado ao Espírito Santo que nós queremos deixar claro aqui nesta aula é Espírito de Deus. E aqui nós temos o texto de Romanos capítulo 8 e versículo 9, quando o apóstolo Paulo diz à igreja que estava em Roma o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então percebamos que aqui, não obstante o nome dado ao Espírito Santo ser Espírito de Deus, mas está falando da verdadeira habitação do Espírito Santo na vida do crente. E é claro que se o Espírito Santo habita, o Pai e o Filho habitam também. Nós já falamos aqui
na nossa primeira aula sobre a visão correta da união trinitária. Então, onde o Espírito está, Deus também está habitando. Outro nome dado ao Espírito Santo é Espírito de Cristo. Também em Romanos capítulo 8, versículo 9, a parte B. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não está nele. Perceba mais uma vez que aqui é uma alusão a esta união trinitária. O Espírito de Cristo aqui não é um outro Espírito, senão o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também é Deus, ele está unido a Cristo, ou seja, se o Espírito Santo está em nós, isso quer dizer que o Espírito de Cristo habita também em nós. Ainda essa expressão, o Espírito de Cristo, vai mostrar duas coisas, que ele é o Espírito enviado em nome de Cristo. Por isso ele é o Espírito de Cristo. João 14, não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, o Espírito Santo de verdade, que é o Espírito de verdade que o mundo não conhece nem pode conhecer, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tratamos desse texto na aula passada. E a segunda ideia que esse texto nos transmite é que ele é o Espírito enviado por Cristo. Então ele é enviado em nome de Cristo e ele é enviado também por Cristo. Por isso, nessa circunstância, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo. João 14, versículo 16. Aqui está uma designação do Espírito Santo, que é o Paráclito do grego, que é o Consolador. Quando Jesus disse aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro aqui é outro da mesma essência. Então a presença do Espírito Santo habitando em nós, estando conosco, é como quando o próprio Cristo estava encarnado, habitando com os seus discípulos. Ele é o outro Consolador, o outro da mesma essência, o outro que tem as mesmas características, que tem a mesma autoridade, que tem o mesmo poder de consolar. E Jesus está dizendo aos discípulos que eles não ficariam órfãos. Então esse aqui é o Paráclito, do grego, Consolador. Outro nome dado ao Espírito Santo, que é o nome mais comum ao Espírito Santo, é Espírito Santo. Atos capítulo 13 e versículo 2 nos diz assim: disse o Espírito Santo, aqui a igreja estava orando a fim de receber orientação de Deus para enviar missionários. Então disse o Espírito Santo: apartai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Ele é chamado santo porque é o Espírito do Santo, que é o Espírito de Deus, e porque a sua obra principal é a santificação. Esta é a principal obra do Espírito Santo, promover a santificação. Tudo que ele faz gira em torno de promover a santificação. Também Espírito Santo da promessa. Ezequiel, capítulo 36, versículo 7. Joel, também, capítulo 2, versículo 28. O Espírito Santo é assim chamado porque sua graça e seu poder são umas das bênçãos principais prometidas no Antigo Testamento. No caso de Joel, capítulo 2, especificamente, o texto está falando de um derramamento pleno do Espírito Santo, como promessa. Por isso, o Espírito Santo da promessa, a promessa de um revestimento de poder, a promessa de um revestimento de força. Isso também aconteceu na vida da igreja primitiva, a fim de capacitá-la para a obra evangelizadora. Por isso, Espírito Santo da promessa. Espírito da verdade, não é? João capítulo 14. O propósito da encarnação foi revelar o Pai. A missão do Consolador é revelar o Filho. Permita-me fazer uma correção, como a gente sempre tem
tem feito aqui em outras aulas, tem uma vírgula fora do lugar. Pronto, está corrigido, nós voltamos com o slide. Então, o propósito da encarnação foi revelar o Pai. E a missão do Espírito é revelar o Filho. A missão do Consolador é revelar o Filho. Jesus disse, ele convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito de Deus tem o poder de trabalhar na nossa vida e nos trazer a perfeita revelação de Cristo. Então esta é a missão do Consolador, revelar o Filho. Ainda sobre os nomes dados ao Espírito Santo, Espírito da graça. O Espírito dá graça ao homem para que se arrependa quando peleja com ele. Ele concede poder para santificação, perseverança e serviço. Aquele que trata com desrespeito o Espírito da graça afasta aquele que é o único que pode tocar ou comover o coração e assim se separa a si mesmo da misericórdia de Deus. Então o que é esse Espírito da graça? É o Espírito Santo derramando a graça de Deus na nossa vida, fazendo com que a graça de Deus chegue até nós. Nós sabemos que a graça, quando estudamos sobre a graça, existe a graça comum e a graça especial. A graça comum tem o papel de nos aproximar de Cristo. A graça especial tem a função de nos dar poder para vencer o pecado. E quem traz essa graça de Deus sobre a nossa vida? Quem revela essa graça ao nosso coração e à nossa mente? É o Espírito Santo, Espírito da vida. Eu acho magnífico esse texto de Romanos capítulo 8, versículo 2, porque Paulo está falando que ele fala no capítulo 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Falando do pecado que eu prendia. E no capítulo 8 ele dá um grito, dizendo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou ou te livrou da lei do pecado e da morte. Fomos livres. E esta lei, aqui ele está tratando sobre a lei de forma metafórica, porque a lei é força que impõe uma conduta. E ele está dizendo, tem uma lei do pecado que opera em mim, que quando eu quero fazer o bem não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. E Paulo vai tratando desse dilema do pecado que está em nós, e de repente ele diz, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então ele quer chamar de Espírito da vida, porque ele concede vida. Outro nome do Espírito Santo, Espírito de adoração, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, não adoração, o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, é o Espírito Santo que vem sobre a nossa vida e nos torna filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e por isso, espírito de adoção. E então, nós tratamos aqui sobre ao encerrar esta tratativa de nomes do Espírito Santo, é lógico que fizemos de forma rápida. Eu sugiro você fazer um estudo, uma pesquisa realmente sobre o que significa cada nome desse, a relevância de cada nome desse que é atribuído ao Espírito Santo para a nossa vida cristã, para a nossa vida cotidiana. Vamos aos símbolos do Espírito Santo. O que são símbolos? O símbolo é algo que nele mesmo ele explica ou ele indica algumas coisas, metaforicamente falando. Então nós vamos tratar disso aqui, vamos ver diversos símbolos do Espírito Santo e qual a relevância do Espírito Santo dentro da ação do Espírito Santo dentro dessa simbologia. O primeiro símbolo do Espírito Santo é o fogo.
João Batista disse isso. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, veja que não é a mesma coisa. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O fogo ilustra a limpeza, a purificação, a intrepidez ardente e o zelo produzido pela unção do Espírito. O Espírito Santo é comparado ao fogo porque o fogo aquece, ilumina, espalha e purifica. Veja só, existem pessoas que têm muito medo de lidar com o fogo de Deus. É lógico que o fogo de Deus destrói o pecado, né? Manifesta a ira de Deus sobre o pecado. Mas, sem dúvida, o fogo de Deus purifica. Sem dúvida, o fogo de Deus ilumina. O fogo de Deus aquece. Não é? O fogo de Deus. Né? O fogo não tem só um poder destrutivo, ele tem o poder de purificar. O fogo tem um poder produtivo também. Então, quando nós vemos o Espírito Santo como fogo, quando a Bíblia fala do Espírito Santo como fogo, fala de poder, de autoridade, fala de revelação, que é iluminação, né? Fala sobre purificação. Outro símbolo do Espírito Santo é o vento. João capítulo 3, versículo 8 está escrito assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento simboliza a obra regeneradora do Espírito Santo e é indicativo da sua misteriosa operação independente, penetrante, vivificante e purificante. Então, o vento, nós não conseguimos pegá-lo, não conseguimos deter o vento. Não vemos o vento, mas vemos a sua ação. A Bíblia diz em Atos 2, no dia de Pentecoste, de repente, veio do céu um som como de um vento. Não veio um vento, mas veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Nada pode deter o vento, nada pode pará-lo. O Espírito Santo, como vento, simboliza esta obra regeneradora do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo como água. João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo é a fonte da água viva, a mais pura e a melhor, porque ele é o verdadeiro rio da vida, inundando as nossas almas e limpando a poeira do pecado. Nós estudamos em tipologia e trindade, falamos sobre a pia de bronze, não é? Que era feita com o espelho das mulheres. E falamos que naquela pia era o lugar onde o sacerdote, o sumo sacerdote, se lavava. Ele se lavava. A Bíblia diz que Jesus, no dia da festa de Pentecostes, no último e grande dia da festa, ele entrou no templo enquanto os homens derramavam água sobre o altar e ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Então a água está falando disso, de satisfação, de matar a sede, sobretudo de purificação, de ser limpo, de ser lavado, transformado por esta palavra. E esta é uma ação do Espírito Santo. O selo. Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é este selo? Da ideia de autoridade, de autenticidade, da ideia de propriedade, a gente vai ver isso aqui, ó. Primeira ilustração, essa ilustração exprime dois pensamentos. O primeiro, possessão. A impressão de um selo dá a entender uma relação com o dono do selo.
e é um sinal seguro de algo que lhe pertence. Quando nós pensamos aqui em selo, nós não podemos pensar o selo como um dos nossos dias, onde a gente vai no correio, sela uma carta e despacha. Não é? Aquela carta está sob a responsabilidade dos correios. No tempo do Novo Testamento, o selo era algo que dava autoridade. Então, geralmente, quando alguém era rico, ele tinha um anel de selar. E ele colocava lá uma resina quente e ele apertava o anel em cima dessa resina e ficava marcado, impresso na resina, as marcas do seu próprio anel. Então, quando alguém olhava e reconhecia, dizia: isso aqui pertence a fulano de tal, porque esta marca que está no selo é do anel dele. Então, isso fala de possessão. Né? Cristo tem a posse da sua igreja. Ele é o dono da igreja e ele faz como ele quer. Os crentes são propriedades de Deus, sabe-se que o são pelo Espírito Santo que neles habita. O que nos faz pertencer a Deus? O Espírito Santo que habita em nós. O seguinte costume era comum em Éfeso, no tempo de Paulo, um negociante ia, olha que interessante, um negociante ia ao porto selecionar certa madeira e então marcava com o seu selo um sinal de reconhecimento da possessão. Mais tarde, mandava seu servo com o selo buscar a madeira que estivesse com a marca correspondente. Ou seja, o Senhor chegou e marcou, está selado, acabou. Depois, quando um outro servo voltava com o anel do seu senhor, com o símbolo, né, que estava impresso ali naquele selo, automaticamente esse escravo pertencia a quem lhe havia selado. Ele pertencia a quem havia colocado sobre ele o selo. Então isso é um pertencimento, né? Um sinal de reconhecimento da possessão. Então, somos selados com o Espírito Santo da promessa, isso quer dizer que pertencemos ao Senhor. A segunda ideia, a ideia de segurança também está incluída. O Espírito Santo inspira um sentimento de segurança, de certeza no coração do crente. Ele é o penhor, ou as primícias da nossa herança celestial, uma garantia da glória vindoura. Os crentes têm sido selados, mas devem ter cuidado para que não façam alguma coisa que destrua a impressão do selo. Então esta é a ideia de segurança. E aí nós temos a ideia de quando a gente coloca uma carta no correio, ela vai selada, ou seja, ela está segura. Quem olhar aquela carta, sabe muito bem que ela não pode ser destruída, porque ela está selada, ela está segura, ela está fechada. Então, os crentes têm sido selados, mas eles devem ter cuidado para que não façam alguma coisa que destrua esta impressão do selo. Que ao olhar para nós, as pessoas vejam a ação do Espírito Santo, o selo do Espírito. Terceiro símbolo do Espírito Santo, nós tratamos aqui azeite. Mateus capítulo 25, versículo 3, já no sermão profético, né? Jesus está falando que as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. O azeite era extremamente importante no contexto da igreja primitiva. Porque além de servir como especiarias, né, aromáticas, né, além de servir para lubrificar engrenagens, ele servia também para iluminação, ele servia também para a pessoa mostrar que realmente tinha boas condições financeiras, não faltar o azeite, era algo que não podia faltar na casa do judeu. O azeite é talvez o símbolo mais comum e mais conhecido do Espírito Santo. Quando se usava o azeite no ritual do Antigo Testamento, falava-se da utilidade, frutificação, beleza, vida e transformação. Geralmente era usado como alimento para iluminação, lubrificação, cura e alívio da pele. Da mesma maneira, na ordem espiritual, o Espírito Santo fortalece, ilumina, liberta, cura e alivia a alma. Então perceba que quando nós tomamos um símbolo emprestado para falar sobre o Espírito Santo, esse símbolo tem um significado realmente
Não é? Não é só porque a gente quis, vamos falar do azeite. Não, havia todo um significado e toda uma manifestação do Espírito Santo voltada para este símbolo. Pomba, Marcos capítulo 1, versículo 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgar em si e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. A pomba, como símbolo, significa brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, pureza, paciência. Né? Mas a pomba, assim que ela é ameaçada, ela foge. Então, como símbolo do Espírito Santo, a pomba da nossa vida tem que evitar que nós nos acerquemos daquilo que não agrada ao Senhor. Uma tradição judaica traduz Gênesis 1 e 2 da seguinte maneira: o Espírito de Deus, como pomba, pousava sobre as águas, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Cristo falou da pomba como a encarnação da simplicidade, uma das belas características dos seus discípulos. Simplicidade. Viver uma vida simples, ser alguém de vida simples. Aqui encerramos o assunto sobre o símbolo do Espírito Santo e tratamos agora sobre os dons do Espírito Santo. Os dons espirituais são meios, presta atenção nisso aqui, dons espirituais não é para a gente competir, não é para a gente falar quem fala mais, quem age mais, quem faz mais, não. São meios pelos quais o Espírito Santo revela o poder e a santidade de Deus através de instrumentos humanos que os reconhecem. Então são meios, os dons espirituais são meios pelos quais o Espírito Santo revela o poder e a sabedoria de Deus. A gente vai falar já já sobre qual o objetivo dos dons, qual a necessidade dos dons, a importância dos dons espirituais. A finalidade, veja que aqui falamos sobre os dons e agora a finalidade da operação dos dons. Pelo ensino do Novo Testamento, vemos a grande importância que os dons espirituais representam no plano de Deus. Paulo disse assim, acerca dos dons do Espírito Santo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós precisamos entender que os dons do Espírito Santo são atuais. Existe uma atualidade dos dons do Espírito Santo. Eu vejo hoje pessoas que querem buscar alguns dons, mas desprezar outros. Nós precisamos buscar os dons espirituais. Precisamos querer os dons espirituais, nos envolver com os dons espirituais, não de forma ignorante ou sem conhecimento, como Paulo diz aqui. Então, no capítulo 12 ao 14, o apóstolo Paulo, capítulo 12 ao 14, da primeira carta aos Coríntios. Então, o apóstolo Paulo trata dos dons do Espírito Santo concedidos ao corpo de Cristo, que é a igreja. Esses dons eram parte indispensável da vida e do ministério da igreja primitiva. Deus quer que esses dons continuem em ação na igreja até a volta de Jesus Cristo. Os dons edificam a igreja. Os dons promovem a espiritualidade da igreja. Os dons animam a igreja. Né? Então, esta é a finalidade dos dons. Manifestar a graça. Qual é a finalidade? Manifestar a graça, o poder e o amor do Espírito Santo entre seu povo, nas reuniões públicas, nos lares, nas famílias e nas atividades pessoais. Você não pode esquecer isso aqui, ó. Manifestar a graça, o poder e o amor do Espírito Santo. Então, os dons espirituais não são para nos vangloriarmos, não são para pensarmos que somos mais crentes do que os outros, porque Deus está nos dando. Muito pelo contrário, ele serve para manifestar a graça, o poder e o amor do Espírito Santo. Este é o objetivo. A finalidade da operação dos dons, ainda, ajudar a tornar eficaz a pregação do Evangelho. Sem dúvida nenhuma, tem pessoas que, por não crerem, por não serem crentes, tem que ver a coisa para que ela acredite. E aí entra a operação dos dons. A Bíblia diz que os sinais iam seguindo aqueles que criam.
lá na igreja primitiva, não é? Então, se isso não acontece nos nossos dias, nós precisamos realmente ser uma igreja efetiva, que alcance o coração e a mente das pessoas. Então, a operação dos dons ajuda a tornar mais eficaz a pregação do evangelho. Suprir as necessidades humanas, fortalecer e edificar espiritualmente tanto a congregação como os crentes no amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Esta é a finalidade dos dons espirituais. Suprir as necessidades humanas. Aquilo que nós não podemos fazer, o Espírito de Deus faz. E ele sempre faz. Outra finalidade: batalhar com eficácia na guerra espiritual contra Satanás e as hostes do mal. Batalhar com eficácia, ou seja, fazer de forma que o problema seja resolvido. Isto é batalhar com eficácia. Na guerra espiritual, ninguém melhor que o Espírito Santo para batalhar por nós, para batalhar pela igreja. Outra finalidade da operação dos dons espirituais da igreja: edificação da igreja. Paulo deixa isso claro. Se a prática dos dons não edificasse o corpo, eles não teriam valor. Assim também vós, visto que desejas dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Seja tudo feito para edificação. Tudo que a igreja faz tem que promover a edificação. Tudo que nós nos propormos fazer na comunidade de fé tem que promover a edificação. E aqui nós temos que as palavras edificar e proveito ou variações são usadas 10 vezes em 1 Coríntios, com respeito à operação dos dons espirituais. Dons são concedidos, olha, são dons espirituais, então são concedidos por Deus e são gerados em nós pelo Espírito Santo. Dons são concedidos com o propósito de proporcionar proveito proporcionar proveito e edificação espirituais para todo o corpo. Se um dom é exercido sem amor, ou simplesmente como exibição pessoal, um sino de ouro se transforma em um símbolo de bronze que retine. Tudo que fazemos em relação ao reino de Deus, devemos fazer por amor. Por amor. Tudo que Jesus fez foi por amor. Nós podemos operar todos os dons. A Bíblia diz que se não tivermos amor, nada seremos. Seremos como um bronze que retine, um símbolo que retine, sem resultado. Né? Mas quando fazemos alicerçados no amor, isso tem uma grande relevância para o reino de Deus. Os dons e o fruto do Espírito Santo. Perceba que é o fruto do Espírito Santo. Qual o relacionamento entre os dons e o fruto do Espírito Santo? Se alguém tiver um serviço útil para a igreja de Cristo, não deveria esperar que Deus concedesse a esse serviço uma unção especial, a fim de que nenhuma obra do corpo de Cristo seja feita apenas com esforço humano. Ou seja, tudo que nós vamos prestar um serviço para o reino de Deus, devemos pedir a Cristo que nos ajude, que nos auxilie, que nos ajude de forma que a igreja seja realmente edificada, que nós compreendamos o propósito da ação do Espírito de Deus. Portanto, se alguém serve, veja só, os dons, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos deve buscar a glorificação do nome do Senhor. O fruto tem a ver com o crescimento, o caráter, o modo de vida e o teste fundamental
da autenticidade. O fruto do Espírito é quando o caráter de Cristo é impregnado no nosso caráter. E é o Espírito Santo que gera este fruto do Espírito. Não é? Só ele pode gerar este fruto do Espírito. Falando ainda sobre dons e fruto do Espírito, o fruto em Gálatas 5, 22 e 23, né, consiste nas 9 graças ou 9 virtudes que perfazem o fruto do Espírito, o modo de vida dos que são revestidos de poder do Espírito que neles habita. Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Lucas capítulo 6, versículo 43 ao 45, vai falar sobre isso. Os aspectos do fruto são entrelaçados de modo delicado nas 3 passagens que falam dos dons, tanto em Gálatas quanto nos textos que definem os dons. As qualidades do fruto fluem horizontalmente entre si no ministério. Então são os dons espirituais, são diferentes do fruto do Espírito. Os dons são manifestados numa nossa ação, numa nossa atitude. Então, quando nós pensamos nos dons espirituais, eu digo que a gente tem que sempre que enfatizar isso aqui. Hoje enfatiza-se mais o falar em línguas, enfatiza-se mais as questões carismáticas do que realmente os dons do Espírito Santo. Os dons é que manifestam o que a pessoa realmente é. Aqui nós podemos tratar ainda sobre o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder para a obra evangelizadora, a fim de capacitar a igreja a ir adiante, a evangelizar e desenvolver o chamado, o ministério que Deus nos chamou para desenvolver. Muito bem, queridos, chegamos ao final da nossa aula. Nós sabemos que esta relação com o Espírito Santo é íntima, é pessoal, mas ela é importantíssima para a manutenção da vida cristã, até porque é o Espírito Santo quem verdadeiramente nos conhece, é o Espírito Santo quem está conosco, vivemos a dispensação do Espírito. O meu desejo é que o teu relacionamento com o Espírito Santo seja melhor a cada dia e que você o conheça assim como ele te conhece, em nome de Jesus. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e do Instituto Teológico Missionário Ômega para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.